Sei, na minha época, a tiazinha feiticeira. Hoje é a Graça. Falando com outro microfone. Graciela que pegou não sei quem, não sei o que lá, né? Tem essa passando na história. Vocês meio que não assistem, mas eu não Sabendo a história, isso tá lá. Pessoal, todo mundo animado ou não? Ó, liga o Instagram lá, tá ligado? Instagram? E aí, Instagram, tudo bem? Só o Instagram tá animado. Queria compartilhar com vocês que o vídeo da semana passada, por incrível que pareça, deu 600 visualizações. Normalmente tinham 10, 12, 18. Ou seja, a gente está fazendo elas tão mal feitas, está todo mundo compartilhando para tirar sarro. Quem não viu na semana passada? Tá. O que acontece? A ideia aqui é que eu escrevi 5 aulas, né? A gente chama aula marketing de aula, mas eu sou professor, então posso dar aula, sobre compra e venda. Então a ideia aqui é compra e venda. Então esse é o segundo encontro. No anterior a gente falou sobre a responsabilidade. Nesse a gente vai falar sobre documentos. No próximo a gente vai falar sobre a guia amarela e a matrícula e regularizações. No penúltimo, sobre a promessa de compra e venda. E no último, sobre, se não for compra e venda, é o quê? Permuta, o nosso amigo venda dos direitos sucessórios e a venda da posse, beleza? Eu vou deixar esse microfone aqui, se alguém quiser falar, daí você, só erguer a mão ali que daí a gente utiliza o microfone para captar melhor o áudio. A gente está nessa tentativa ali de deixar o negócio mais técnico, mais profissional. Então, para ficar registrado na internet, né, meu nome é Douglas Vilar, tenho 25 anos de experiência na área jurídica, atuo desde 2005 na área de publicações, desde 99 na área de compra e venda. Eu tinha um cliente lá em 99, quando eu era office boy, que eu ia lá buscar as certidões, então já era o primeiro trabalho para compra e venda. Beleza? Atualmente nosso grupo lá está com quase 700 corretores, tem 690 e poucos membros, a cada dia entram 2, sai 1. E a ideia aqui é fazer o quê? É fortalecer vocês para que, caso vocês tenham uma demanda no futuro, que vocês tenham tido uma noção do que o judiciário pensa sobre as coisas. Então, cada evento que eu faço, ele tem um único objetivo, de municiar vocês para, caso dê uma M, como que você faz para resolver isso. Tá? Ó, no Instagram estava sem o áudio estava montado. Espera só um pouquinho. Você está com o Wagner aí? Tá. Agora funciona. Então, é só essa a minha pretensão. E por que isso? Porque em 2022 a gente tem mais de 100 mil reais de honorários, porque os corretores vieram aqui com documentação faltante. Então, ou o cara tinha uma promessa de compra e venda sem valor de comissão, ou ele tinha valor de comissão sem a prova de que ele mediou aquele negócio. Beleza? Então a gente está lá no aula 2, contrato de corretagem, autorização de venda, aspectos jurídicos e práticos. O uso do WhatsApp como meio de prova e documentos digitais de forma geral, beleza? A gente vai falar também sobre a assinatura digital, que é uma coisa que sempre dá problema. Legislação. A gente já superou a ideia de que não se aplica com a defesa do consumidor, certo? Alguém sabe por que se aplica ou não se aplica ou não? Por que não se aplica com a defesa do consumidor? Por quê? Somos prestadores de serviço. Porque não somos prestadores de serviço, exatamente. Está lá no código 722. Quem boiou, dá uma olhadinha lá no vídeo da semana passada, que a gente martelou 1h30 praticamente sobre isso, né? E aí então eu tenho o Código Civil e a legislação que fala sobre a responsabilidade do corretor e designa lá o que o corretor faz ou não. Quando vocês me procuram como advogado, o que eu faço? Né? Quem aqui já me procurou sabe que eu faço assim. Primeiro eu pergunto, qual que é o teu caso? Daí eu falo assim, eu vou te cobrar tanto. A pessoa fala, beleza, eu pago. Eu vou lá e mando um contrato de honorários. Aí eu tenho a triangulação da minha relação. Hoje, na lei, está muito clara na jurisprudência o seguinte, que o corretor, de quem tem que pagar o corretor de imóveis, é o cara que está vendendo o imóvel, beleza? Isso está pacífico
né? Todo mundo sabe disso, certo? No Código Civil novo, vocês vão ver que isso vai mudar. Então lá você vai ter que ter a prova da contratação, beleza? Então a gente tem que começar hoje a falar, eu quero ver esse imóvel. O pessoal fala assim no WhatsApp, podemos marcar a visita? Qual que é a resposta que tem que estar lá minha amiga Rosângela Cotivisca do WhatsApp? Eu já falei para ela colocar essa insígnia para vocês. Legal. A resposta automática do WhatsApp do corretor. Legal. Caso a venda aconteça, a comissão é 6%. Você já garantiu ali a comissão. Tá? Porque existem, e pasmem, pessoas que acham que o corretor tem que trabalhar de graça. Acham que pode ser negociado R$100, R$1.000, R$500 por uma mediação imobiliária. Beleza? Então, aí talvez seja culpa do CRES, do COFES, de vocês mesmos, não ser transparentes com os clientes. Eu já vi, assim, pessoa que jurou de pé junto. Não, ele só ia me mostrar o imóvel. Eu não tenho que pagar nada para ele, que tem que pagar outra parte. Porque, veja só, quando você é corretor da exclusividade do imóvel, então eu sou corretor que tem um imóvel. O que acontece? Você vai ter um papel escrito, que é um contrato lá de corretagem com o proprietário. Se a venda acontecer por sua mediação, você vai receber a comissão. Se o contrato for com exclusividade, mesmo que você não interfira no processo, você vai receber. Se tiver a cláusula sem exclusividade, você provar que você mediou aquele negócio, você vai receber. Isso aqui todo mundo sabe. Mas e quando você chega para o corretor parceiro e fala assim, amigo, eu tenho um cliente aqui para esse teu imóvel, o que você tem que fazer? Ninguém sabe ou não? Não? Contrato de parceria. Tá? Existem, infelizmente, um monte de corretor, que a gente nem chama de corretor, que deveria estar preso, que são bandidos mesmo. O que eles fazem? Eles vão lá, não, me passa o telefone do cliente aqui, deixa que eu faço tudo para você. E aí você vai lá depois, você não tem acesso à promessa de compra e venda, você não tem acesso às AS que foram pagas ou não, ao agente financeiro que vai ser financiado, ao contrato do banco depois, e você não tem acesso a nada. Aí um dia, se aquela pessoa quiser, ela te paga. Isso aqui já aconteceu com algum de vocês ou não? Essa semana passada, aconteceu com uma corretora. Ela me procurou e falou assim, olha, a pessoa queria comprar um imóvel, eu passei o contato para o corretor, fui na visita com ele e ela falou assim, não, deixa comigo que eu vou resolver tudo. E agora a pessoa simplesmente não atende ela. Entendeu? Então tome muito cuidado com isso. Se você é o dono do imóvel, né, se você é o corretor que está lá com a gestão daquele imóvel, você vai ter um papel escrito que você tem direito à comissão. Se você for o corretor que vai buscar a parceria, cabe a você falar o seguinte, amigão, eu vou te indicar um cliente aqui e a gente vai fazer uma parceria 50-50, meio-meio, beleza? Ah, beleza, então tá, estou te mandando aqui o meu contrato de parceria. Imobiliárias grandes, como a Polar e tal, só fazem negócio em regra quando tem lá esse contrato já assinado. Os meus clientes, em regra, também acabam utilizando desse serviço. Então, ele não vai nem visitar o imóvel se não tiver garantia da comissão, beleza? Qual que é a diferença de eu ter um contrato entre as imobiliárias e eu não ter nada? Se eu tenho um contrato, eu posso entrar lá com um processo que a gente chama de execução. A pessoa vai ser lá intimada para pagar em 3 dias sob pena de penhora. Se for no juizado especial, na audiência de conciliação, ele tem o prazo de embargar. Se não embargar, aí você vai lá e expropria. Se você não tem isso, que é um documento de uma página, você vai ter que entrar com uma ação para provar o teu empenho no negócio. E aí tem alguns juízes que entendem o seguinte, não, mas o corretor só apresentou o proprietário, o comprador. Ele não foi lá e fez contrato, não, ele só fez, então ele tem uma participação menor. Já vi decisões nesse sentido. Tá? Então você tem que fixar certinho qual é a participação. Porque vejam só, a média dos corretores ganham R$3.000 por mês, tá? A média nacional dos corretores. Então, quando você consegue lá, poxa, eu estou com um imóvel aqui que vou ganhar 50 mil de comissão, 25 mil cada um. Você tem que pensar o seguinte, pode ser um negócio do teu semestre. Né? Na média, os corretores é um negócio do semestre deles. Então, o que você tem que fazer? Se cercar dos documentos. Para quem é advogado, tem a diferença de processo e procedimento.
Então, procedimento é a forma com que as coisas vão acontecendo. Então, eu vou lá mostrar o imóvel, eu tenho que ter a ficha de visita. E o processo é a ordem lógica e cronológica de como aquilo deve acontecer. Então, o que você tem que ter na tua imobiliária? Autorização de vendas, que a gente chama de contrato de corretagem, a ficha de visita, a proposta, a promessa e o contrato. Eu tenho visto corretores em 2025 e 2024 fazendo, vai ser venda à vista no cartório. Não vou pegar nada, não faz um documento, nada. Esse cara vai acontecer, já aconteceu comigo em outubro do ano passado, o cara falou assim, simplesmente essa parte não aparecer, o corretor pagou, adiantou as despesas para o cartório, e aí ele não tem nada, ele não tem nem como provar que o negócio existiu. Tá? Então, faz lá, proposta, promessa de compra e venda, municia as partes de toda a informação, olha, está lá no banco, está no cartório, tem que fazer uma retificação não sei aonde, tudo que você precisa deixar bem claro. Por quê? Lá na frente vocês vão ver que se você tiver, ou puder ser entendido que o seu ato foi desidioso, você não faz direito à comissão, mesmo que você tenha exclusividade. Tá? Então, tenho lá o contrato de corretagem, ficha de visita, relatório de visitas e registro do contrato. O que é o relatório de visitas? Isso daqui, modernamente, a gente pode até usar com o pessoal do marketing lá, quantidade de leads. Então pense o seguinte, você tem lá uma imobiliária e você está patrocinando um determinado imóvel de um cliente seu. Você pode chegar para ele e falar assim, olha, no seu imóvel aqui nós tivemos 18 mil visualizações, mas 3 visitas, ou nenhuma visita. O que está acontecendo com esse imóvel? As fotos estão muito boas, o videozinho do corretor está muito bom, mas esse negócio está fora do preço. Né? Por quê? Imóvel no preço vende. E aí você pode pegar e sentar com ele e falar assim, olha, então vamos aqui reajustar o preço para que a gente possa fazer essa venda. Então o relatório de visitas não são só aquelas visitas lá, Zezinho, Guinho, Luizinho foram de fato visitar o imóvel. Também pode ser esse registro informático das coisas, beleza? Formalização do contrato de corretagem. Então é o seguinte, eu vou lá, tem muito corretor que faz isso, que eu acho que é fantástico, chega no prédio e fala assim, tem um porteiro, tem um imóvel aqui para venda? Tem. Então tá, quais são as unidades? Tal e tal. Beleza, ele chega lá e fala para o proprietário, posso no seu imóvel? O proprietário fala assim, posso. Aí ele entra lá, já faz um vídeo o imóvel está entrando na prateleira. O corretor pode fazer isso ou não? Não pode. Por quê? Para fazer a divulgação pública, tem que ter autorização. Beleza? Na resolução, a resolução é de 78. Lá fala em autorização de vendas. Mas o Código Civil chama de contrato de corretagem. Porque podem ser sinônimos, eu posso fazer com que sejam sinônimos se eu colocar todas as cláusulas e condições de um para o outro. Mas quando eu chamo de contrato, eu já dou um peso maior. Né? Porque, por exemplo, assim, eu vou pedir para vocês, aqui já vai ficar claro a autorização do uso da imagem de vocês. Beleza? Isso pode ser tácito ou expresso, não tem problema nenhum. Contrato de corretagem pode ser tácito ou expresso? Não pode. Tá? Você vai ter um indício de um negócio lá. Por quê? Nas palavras do Orlando Gomes, contrato de corretagem é um contrato típico, ou seja, ele tem uma forma prescrita em lei. Tem um jeitão para você fazer. Tá? Eu vejo muita autorização de venda ou contrato de corretagem assim. Fulano autoriza ciclano a vender o imóvel com exclusividade por 6 meses. E aí está lá em branco, pasma, o valor da venda. Esse contrato é nulo, não é? É nulo, não tem valor. Tive uma corretora de São José dos Pinhais no final do ano passado que queria entrar com uma ação de R$180 mil de comissão porque a pessoa simplesmente colocou o imóvel à venda com a imobiliária dela com exclusividade. Com exclusividade. A corretora gastou, segundo ela, R$7 mil para fazer drone, para fazer divulgação, ela fez assim, ficou lindo o trabalho. A só esqueceu do detalhe, colocar o valor. E no contrato dela também eu tinha uma coisa muito legal, que é o quê? Caso a pessoa desista da venda, no prazo X, ela vai pagar uma multa ou a comissão devida. Eu entendo que a comissão devida é um exagero, tá? Mas um ressarcimento pautado de uma forma ética eu acho fantástico.
Então, é aula chata de direito. Qual que é a diferença de ressarcimento para cláusula penal? Imagine o seguinte, você sabe que para anunciar uma casa de 1 milhão, você vai gastar 10 mil. Então, você pode colocar, em caso de desistência, arrependimento, retirada de imóvel imobiliário, será devida indenização, cláusula penal, de 1% do valor do negócio, beleza? Você sabe que mais ou menos ali 1% é que você vai ter de despesa. Aí eu consigo fazer o quê? Justificar para o juiz por que eu cobrei aquela multa de 1%. Lá no Código Civil, no 409, ele fala que o juiz poderá reduzir equitativamente o valor da cláusula penal. Então você vai demonstrar que você não está enriquecendo com 1%, é de fato lá aquilo que você teve de despesa e o teu trabalho. Beleza? O contrato, ele dá então uma proteção não só para você, mas para ambas as partes. Eu já fui procurado também por proprietário que falou o seguinte, olha, a imobiliária me exigiu uma exclusividade e sentou em cima do meu imóvel. Porque o imóvel não está anunciado, 15 dias depois não estava anunciado, a pessoa tinha alguém interessado, né? E ela tinha mandado 3 WhatsApp já fazia uma semana para a imobiliária e a imobiliária não respondeu. Sabe o que eu falei para ela? Vende o imóvel direto, a gente notifica a imobiliária por desídio e ela não vai pagar a comissão. O meu cliente falou, não, mas também ela teve gasto e tal, não sei o que, lá. Daí a gente pegou e fez um acordo lá, a cliente vendeu direto e daí a gente fez um acordo de 1%, valor da comissão. Tá? Então assim, tem que tomar muito cuidado. Veja que a gente está falando de uma coisa que é elementar, que é o início. Pode falar. No caso, você fez o contrato de exclusividade, mas o proprietário vendeu direto, pode? Então, o proprietário ele não pode vender direto, te passando a perna. O que seria o passando a perna? Eu vou vender um imóvel lá, sei lá, vou vender um imóvel com a Ana. Ana, vende a minha casa lá, 1 milhão, exclusividade. Aí, a Ana vai lá e fala assim, olha, poxa, passou uma semana aqui, vieram 3 leads, mas o cara não tinha financiamento aprovado, a gente está conversando, a gente está lá batendo um papo. O corretor tem uma exclusividade, tem que falar toda semana com o cliente. A gente está batendo um papo. Aí eu falo assim, poxa, inclusive, teve um cara que veio aqui sozinho, e ele que está querendo comprar um imóvel, vai lá e fale com ele. Entendeu? Se eu não estou conversando com ela diariamente, às vezes eu vou até esquecer. Aí o que vai acontecer? O outro corretor vai lá, né? Ou eu mesmo vou lá e faço a venda direta. Nunca falei para ela. Depois que passo 6 meses, eu sou advogado, não sou trouxa. Espero passar lá a exclusividade de 6 meses para assinar no cartório a escritura. Porque, lógico, eu vou economizar em 1.060.000 de comissão. Né? Então, assim, como que a Ana provaria que ela tomou a volta? É muito difícil. Então, é muito fácil você manipular isso. Por isso tem que ter uma confiança e uma transparência do corretor, ao passo de que, mesmo que a Ana não seja a minha corretora, num determinado momento, eu vou procurá-la para ela me ajudar naquele procedimento. Eu hoje tenho alguns clientes que eu não sou advogado do cara. O cara me procura, né, teve um que me procurou há pouco tempo atrás e falou assim, olha, eu tenho, a empresa dele é gigantesca, o advogado dele, a empresa, o escritório dele é um dos maiores escritórios do país, e ele falou assim, nessa causa eu quero que você avalize. Entendeu? Então, você vai, né, é na especificidade, sabe? Então, assim, se o cara te der a volta, ele vai pagar. Só que ele pode provar lá uma desídia. Poxa, o corretor assinou comigo a proposta e nunca mais apareceu. Não, mas como você falou, passou 6 meses, passou a exclusividade. Mas se o corretor tinha já feito uma negociação, uma conversa, um entendimento antes dos 6 meses, ele não teria o direito? Ele tem o direito. O que acontece? Se você, o problema é o quê? Você tem que compartilhar isso com o proprietário. Tem muito corretor que tem medo de mandar a ficha de visita para falar assim, não, o proprietário vai me passar a perna. Ele não pode. Se você colocar lá que a Ana, por exemplo, fala, envia um imóvel, ela vai comprar o imóvel. Se passar 1 ano dessa transação, tem que ser muito bem demonstrado que ela tinha esquecido aquele imóvel e aí ela voltou. Mas, em regra,
o juiz acaba dando direito. Agora você tem que ver o seguinte, por que o negócio esfriou? Por que você teve lá, você mostrou o imóvel para ela, e aí levou 6 meses para ter a proposta? Você pode, e já vi imobiliária fazendo isso. Ele não aceita a permuta? Não aceita a permuta. Aí, então você vende lá, depois você me liga. Ela foi lá, vendeu, aí ela foi procurar, se já não tinha exclusividade, você se ferrou. O que acontece? Todo mundo, sem exceção nenhuma, pode aceitar uma permuta. Mas esta não seria uma permuta clássica. Eu posso assinar uma permuta financeira, por exemplo. Você vai me dar um imóvel de 500 mil e mais 500 mil em dinheiro. Você passa para cá o dinheiro, eu te dou 1 ano para você vender o teu imóvel, e aí você me paga esse valor. Ou você vai vender ele por qualquer valor e vai me pagar em mais 1 ano essa diferença. Entende? Então, assim, eu vi um caso que daí não teve esse problema da comissão, mas que acabou demorando por causa do divórcio. Então, as pessoas queriam vender o imóvel, só que eles entraram em litígio, eles estavam vendendo, estavam de bem, sim, casados, e aí no processo de venda eles se divorciaram, brigaram e tal, e virou um Deus agudo. Então, aí o negócio atrasou, mas por causa de um fato alheio. Mas você tem que, enquanto corretor, estar o tempo todo, para e passo, falando, tive visita, não tive. Mas tem o caso também que o proprietário, o comprador alicia o proprietário e fala, vamos esperar acabar. Isso, e aí ele dispensa. Mas se a pessoa mostrou... Ela tem direito. Pois é. Ela vai ter direito. Qual que é a falha aí? A falha aí pode ser daquele corretor que teve a exclusividade, que ele não falou para o proprietário, olha, amigão, os imóveis que eu te mostrar aqui, que eu mostrava para os meus clientes, você vai ter que me dar a venda. Então não adianta você querer me passar a perna. Entendeu? Isso tem que ficar bem claro. E é importante, não sei se vocês já têm esse tipo de vídeo no Instagram de vocês, mas é importante vocês terem, sabe? Aqui o negócio é o seguinte, nossa imobiliária é séria, então se eu mostrar imóvel como isso aqui. E eu vejo muito, infelizmente, amigos corretores já me procuraram para venda da minha casa. Eu vi que você está vendendo teu imóvel e tal, não sei o que, eu te adoro, acho muito legal o teu Instagram e tal. Teu imóvel tem exclusividade? Eu falo, tem. Só para ver. Quando é que termina? Eu falei, por quê? Não, porque, você não tem comprador? Faz parceria. Não. Eu falei, você está querendo me roubar, então, você está querendo me enganar? Eu vou te dançar uma peça. E aconteceu recentemente, eu até coloquei no grupo lá, o cara pegou, ele esteve lá no meu condomínio, aí o porteiro pegou e passou o contato do meu corretor, que é o Alexandre, meu amigo, passou o contato do Alexandre, hoje ele falou com o cara, numa boa, aí o cara voltou no condomínio, achou a inquilina, e aí com a inquilina, ele pegou meu celular. E aí ele me ligou, não, mentira, o porteiro me passou o telefone dele, daí eu falei com ele, fale com o Alexandre. Ele, eu já tinha contado isso que eu ia fazer. Eu falei, não, fale com ele e vai fazer parceria. No final do dia, aí ele me ligou de novo e falou assim, não, mas esse imóvel está anunciado em outras imobiliárias, eu falei, inclusive, com o inquilino lá, que sempre tem visita de um monte de imobiliária, eu quero te vender direto. Eu falei assim, você não entendeu que tem uma imobiliária parceira? Não, mas eu não acho justo. Eu falei assim, cara, você não tem cresce. Só tipo... então isso acontece muito, tá? É um corretor bem já de idade que deveria ter vergonha na cara. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então veja só, se você tem uma relação com o teu cliente, o vendedor, de proximidade, ele não vai te passar a perna. E se algum corretor vier para fazer isso, ele também vai te falar. Ele vai falar assim, olha, o cara que tentou te dar a volta, então fica atento. A gente fala isso aqui todos os dias, praticamente. E a gente vai fazer. Pode falar, desculpa. Se faz um contrato de parceria, por mais que a casa, pelo que eu entendi, então esse corretor está amarrado para sempre com o imóvel, caduca, tem um tempo que ele caduca. Porque teve um caso de um ator, o Bruno Galhaço, não sei se vocês sabem. Que ele deu a volta no corretor, né? Na verdade foi o seguinte, pelo que eu entendi, na verdade, um
um jogador de futebol guerreiro que ficou interessado na casa. E o primeiro corretor que apresentou ali, eles fizeram uma porta de 25 milhões e não deu certo, ele não quis. Passado um tempo, um outro corretor vendeu para ele por 23 milhões. Se teve alguma passada de perna aí, eu não sei, mas até quando alguém fica amarrado? Então, para o judiciário, tem que ter a continuidade, tá? Teve um caso de São José, que eu acabei fazendo uma pesquisa bem longa e eu desisti de fazer ação, que foi o seguinte: a pessoa foi lá e fez uma proposta, R$500 mil. Não foi aceita essa proposta de 500 mil. E a pessoa falou assim, ó, eu não quero fazer outra proposta. Não vai ter outra proposta. Um ano depois, vendeu para a mesma pessoa por 470 mil. Exatamente a diferença da comissão do corretor. No primeiro momento, você pode falar assim, não, mas o corretor tem direito, porque foi ele que apresentou o imóvel. Mas veja só, o corretor ficou um ano sem falar com o cara. Entendeu? Então, o juiz fala assim, cara, não é para sempre. Sabe se não que ia acontecer? Eu seria o corretor de imóveis, tá? Eu já fiz o curso de transação, só fiz a prova que não vou passar. E cada imóvel que eu pegasse, cada terreno que eu pegasse, eu ia pegar e ia marcar no Instagram todas as imobiliárias, todas as construtoras do país. Alguém vai comprar? Não fui eu que mostrei, eu marquei o cara no Instagram. Entendeu? Então não é assim. Então aí você vai ter que ver essa relação. O cara ficou espizinhando, pô, compre outro, faça uma outra proposta, entendeu? Ou foi abandonado. Porque muitos corretores abandonam, né? Infelizmente, muitos abandonam. Por quê? A gente está preocupado, né? A Letícia faz a nossa parte de marketing, a gente às vezes está preocupado com o lead, então antes eu olhava assim, não, eu tenho que ter 100 pessoas perguntando lá sobre a minha advocacia, para eu fechar 10 contratos. Não, eu tenho que ter 10 pessoas para fechar os 10. Eu não preciso ter mais que isso. Então, não, meu imobiliário, o marketing está perfeito, está com 500 leads por dia. Você está ferrado, né? Ninguém consegue ter, nem o chatbot só tem 500. Entende? Então, você tem que fazer o quê? Cara, fisguei esse cara vai comprar. Você trabalha aí. A Rosângela tem aquela ferramenta lá no WhatsApp Business, que você vai lá e tica o cara, lead quente, lead frio, você pode colocar uma etiquetinha para ele, né? Você coloca uma etiquetinha para ele lá. Pô, esse cara quer comprar chácara. Toda semana que aparecer uma chácara, você joga pro cara. Uma hora o cara vai te responder. Se eu lá na frente o juiz olhar, não, cara, toda semana eu mandava para ele, então eu estava no pé dele. Pode falar? Não pode pôr no contrato, no caso, que você falou, fazer o contrato de autorização de venda, e já considerar no contrato que, caso a pessoa venha comprar em qualquer momento do imóvel mostrado, ele teria direito à comissão? Então não precisa constar no contrato, porque fala que é pela mediação e pela apresentação do corretor. Entendeu? Então assim, eu tenho um artigo do Código Civil que vai falar que o corretor que começar uma negociação tem direito à comissão, beleza? Só que eu tenho um outro artigo que fala que ele não recebe por desídio. Entendeu? Então, o hiato é justamente esse. Se você começar a negociação, e começar a negociação até hoje, tá? No novo código não vai ser. Mandar o Instagram do imóvel, mandar o link do imóvel para o cara. Mandou o link, o cara fala, não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Ele vai e compra aquele imóvel. Aí você fala assim, esse cara viu esse imóvel porque eu mandei um anúncio para ele. Hoje você tem direito de comissão. Inclusive eu aluguei um imóvel agora que o vizinho de frente é irmão do meu sócio. E eu nem sabia que ele morava no condomínio, achei que ele morava do lado. Se eu soubesse, talvez eu tivesse perguntado para ele já frente. Você sabe uma casa para morar no teu condomínio? Entendeu? Então assim, você entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a desídia, ela é uma coisa, é um instituto jurídico que ele não é claro, né? Não é igual a assinatura lá, que é a assinatura digital e dispensa testemunho, que está na lei. Então, o que é desídia? Desídia é o comodismo, tá? O corretor não pode se acomodar. Qual vai ser o prazo que o juiz estabelecer? Não sei. Mas, pense o seguinte, a pessoa fala assim, eu vou pensar. Eu vou pensar, você dá uma semana para pensar. Agora, o que não pode, acontece, né, a gente entra com o processo e ganha todos, é o seguinte, não vou comprar mais imóveis, ou este imóvel.
E daí o cara dali 1, 2, 3 meses vai e compra aquele imóvel. Aí ele está ferrado. Porque ele te repeliu. Ele falou para você, eu não vou comprar. Entendeu? Eu desisti de comprar. Eu tenho um processo, inclusive, milionário, que o cara falou o seguinte, nosso restauro vocês não consulta, a gente não vai fazer a compra. Menos de dias depois ele comprou um imóvel de 60 milhões de reais. Douglas, Pode falar. Para ficar documentado, essa conversa pode ser no WhatsApp ou tem que ser e-mail? A gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Aguarde. Fique aí, aguarde. O que pode ser então objeto desse nosso contrato? Tá? A compra, venda, permuta e locação. Gente, se eu fizer um contrato de compra e venda, ou uma autorização de venda, e no curso aparecer alguém para fazer a locação, eu tenho direito a receber a comissão de locação? Tenho ou não? Pensa o seguinte, minha casa está anunciada para vender, 1 milhão. Está lá, qual que eu esqueci o nome, perdão? O Daniel está lá com exclusividade. Aí o Daniel falou assim, Douglas, tua casa é uma bosta, não vende, então vamos alugar ela, valeu ela por 10 mil. Ele falou, beleza, pode alugar. Eu tenho que pagar a comissão para ele ou não? Tem? Sim. Com base no quê? Da locação. Com base no quê? Em qual artigo? Em qual cláusula? Em qual cláusula do contrato? Porque se eu fiz um contrato com ele de corretagem para compra e venda, eu não coloquei que isso teria opção de locação. Tem, mas ele tem que fazer o meu contrato para poder vender. Oi? Eu teria que fazer o contrato. No contrato de locação, a imobiliária não assina, em regra, porque eu não vou dar administração da locação para ele, entendeu? Eu vou fazer locação direta, eu administro meus imóveis. Então veja só, é uma pegadinha filha da mãe isso. No contrato de corretagem, tem que ficar claro que você pode alugar ou que você não quer alugar, mas se for alugado vai ter direito ao aluguel, entendeu? Tem que ficar expresso isso. Porque o juiz não vai te dar nada se você tiver um contrato interpartes que não tiver expressamente previsto um direito a uma obrigação, o juiz não vai te dar. Porque eu falo assim, não, o contrato teu com ele foi de compra e venda. Alugou, mas eu indiquei o negócio. Até você ganhar esse processo, ele já desistiu. Então tem que ter um contrato claro. Tem que ter no contrato claro. O contrato é para compra e venda. Caso seja realizada uma oferta de locação, fica devido lá ao valor de um aluguel, ou o valor que você combinar. Tem que correr e fazer esse contrato, né? Tem que correr fazer esse contrato. Eu tenho uma dúvida, voltando um pouquinho ao assunto ali. Por exemplo, eu vou comprar um imóvel de 10 milhões, só que acabei não comprando porque eu achei que o valor estava caro. Acabou o contrato com o corretor que estava fazendo essa intermediação, estava, entre aspas, brigando por mim. Passado um tempo, eu consigo comprar um imóvel com outro corretor que conseguiu brigar mais e eu comprei por 7 milhões, sei lá o que. Isso... O judiciário vai entender que esse primeiro corretor não tem direito. Porque o que acontece? Não existe ainda esse documento, eu já fiz palestra aconselhando os corretores a fazê-los, mas nenhum me pediu para escrever esse documento. Que é o quê? Que é o contrato de corretagem para a compra do imóvel. Então, hoje, a gente sempre faz contrato com quem está vendendo. Com quem está comprando, a gente não faz. Então, imagina o seguinte, entrou lá um lead para você, procurando de um imóvel, só para assim, cara, eu vou ser o teu corretor para achar o imóvel que você quer. Vem aqui na minha imobiliária, você senta com o cara, desossa o cara. Aí ele falou assim, pô, eu quero ver esse imóvel de 10 milhões, Daniel. Aí você falou assim, 10 milhões, mas até quando você vai? Cara, eu vou até 7. Então, vou colocar aqui no nosso contratinho que até 7 você vai. Beleza? Beleza. Aí você vai ter lá um argumento. Talvez, nessa situação aí, o cara falou, não, eu não pago 10, e aí o corretor não perguntou quando ele pagava. Entendeu? Não teve essa continuidade, que ele teve a desídia. Por quê? O corretor, ele é obrigado a conseguir um ou mais negócios. Não fala para ele fazer uma proposta de 1 milhão. É conseguir um negócio, cara. Foda-se como você fazer isso. Fazer uma dancinha no TikTok? Não sei. Entendeu? Então, é muito além. Por isso que eu brigo com o corretor que está fazendo um contrato. Cara, o trabalho precisa ser muito mais difícil. É entender o que o cara quer e, de fato, lá executar isso com maestria, né? Pô, você pegar um negócio de 10 e fechar por 7, fantástico. E acontece, né? Zé, mas no caso aí, você falou do contrato do comprador. A comissão não seria o vendedor que pagaria? Ele ganharia das duas partes? Olha que legal, cara. Não está na lei que o comprador e o vendedor têm que pagar. Isso não está na lei.
Entendeu? Fala que se não tiver ajuste, vai ser o vendedor que vai pagar. Entendeu? Mas e se não tiver ajuste? E se tiver ajuste? Entende? Então, por exemplo, é o seguinte, digamos lá que eu vire um advogado influencer com 100 milhões de pessoas lá, me seguindo. Eu vou pegar, vou contratar o Daniel e falar, Daniel, você não vai trabalhar mais para mais ninguém, você vai ganhar 500 mil por mês só para comprar meus imóveis, comprar meus imóveis. Topa não? 500 mil? Topa não. Não precisa ficar brigando para 6%. Não é verdade? Você trabalha sábado? Isso, não, sábado não. Eu sou daquela que não pode. Aí, o que acontece? Tudo vai ser o combinado, entende? Só que aí, hoje, tá? Na reforma que a gente vai ver daqui a pouco, não. Aí você vai ter que ter o contrato com o filho da mãe do teu cliente. Sem contrato não tem que pagar. Beleza? Por que a gente tem que colocar tudo isso daqui no nosso contrato? Se for uma permuta, como é que funciona? Vocês lembram ou não? A gente vai falar de permuta no último encontro, mas só para que isso aqui sempre dá M. Eu tenho um imóvel de 500 mil, vou comprar um imóvel de 1 milhão. Vou fazer lá uma permuta. Quanto que eu vou pagar de imposto? Eu pago metade do valor devido. Então, digamos o seguinte, eu deveria pagar sobre o imóvel de 1 milhão que eu estou comprando. O cara que está recebendo o imóvel deveria pagar sobre 500 mil. Só que a lei fala o seguinte, que ambos vão pagar metade, se não tiver fixado. Então não vai se ferrar na negociação. Entendeu? Vai se ferrar. Então você tem que prever. Aceita permuta? Não aceita permuta. Se o cara fizer uma transação depois, aceitando permuta, que você não mostrou para ele, uma exclusividade, você não foi desidioso, porque ele não quis constar essa permuta lá. Permuta não quer de jeito nenhum. Entendeu? Só recapitulando, eu não entendi. Na permuta, cada um paga metade? Na permuta, se não ficar fixado, porque cada um paga o imóvel que está comprando, né? Então, na permuta, o imóvel de menor valor que está entrando, paga um imposto menor. E na lei fala o seguinte, que se não ficar estipulado, cada um paga metade. Então, eu vou pagar metade do meu imóvel, metade do imóvel de valor maior. Entendeu? Então, quem vai pagar quem tem o valor? Quem está comprando imóvel de valor maior vai ter uma vantagem. Essa sempre a gente se ferra. Quem está vendendo imóvel, se for o falecido, morto, vende imóvel ou não? Não vende. Aí eu vou estar falando lá da venda do direito sucessório. Então eu tenho que ver se as pessoas estão vivas. Mulher tem que assinar compra e venda de imóvel ou não? Mulher casada? Precisa. Precisa? E na locação, precisa? Na locação? Sim. Na locação não precisa. Na locação só se for mais de 10 anos. Senão a lei não tem essa previsão. Fala assim que a locação, por mais de 10 anos, deve ter outorga. E não só da mulher, né? Da mulher, do homem, ou do seu companheiro, companheira, companheire. Beleza? Não entendi. Então só. Vamos dizer que sou casado, tenho minha esposa. Se eu for fazer um contrato de 3 anos, eu não preciso da assinatura dela para fazer a locação. Não precisa. Mesmo que ela seja a minha... Independente do regime de casamento. Porque está na lei. É só um detalhezinho que está na lei. E às vezes, 2 vezes aconteceu só assim, toda essa jornada, né? Ai, a fulana está nos Estados Unidos, não vai dar certo a locação. Faz só o nome do cara, não tem problema. E o outro era mulher também. Daí a mulher queria assinar sem a Maria. Não tem problema, pode assinar. Problema do casal depois, né? Se ficar no valor errado e tal. Só na locação por mais de 10 anos, que esse período após os 10 anos não vai, tá? Mas antes dos 10 anos, vai. Vou fazer uma pergunta. Vai. Mas no contrato de locação tem que citar o homem e a mulher. E Não. E daí ele só assina. Não precisa citar. Então na parte proprietária só coloca o... Quem está assinando? Só quem assina. Posso alugar imóvel se eu não for dono? Eu não sou o dono do imóvel, posso alugar? Se Se tiver for uso procuração... frutuário, né? Oi? Se você for um uso frutuário. Quem aqui já fez contato com você em nome da Caixa Econômica Federal? Alguém fez ou não? Alguém já falou com o imóvel que estava financiado? Se o imóvel ele é financiado, não é da parte. A parte só tem a posse direta, que é justamente o que você pode dar para o meio da locação. Então o proprietário, fala, as pessoas ficam bravas, não precisa. Não precisa ser proprietário para alugar. Pode ser qualquer possuidor direto da coisa. Como, por exemplo, se
Faz um contrato direto em nome dos herdeiros. Aí o imóvel está vazio, aí ele quer alugar, quer sair. Isso. A pessoa que está alugando não é o dono. Agora mesmo, eu acabei de responder uma minha cliente. O que a gente precisa? Se a pessoa está falando que ela é a proprietária, eu preciso ter o atestado de óbito para ver lá quem, o nome de quem está lá no atestado de óbito. Se não tiver o nome de quem está vindo, né, se passar por, daí o ideal é que eu falei, você tem que retificar então primeiro o teu documento, ou você precisa me dar uma declaração lá, que você tem a posse e tal, qualquer tipo de declaração. Pelos vizinhos, inclusive, pode ser, ele pode morar no imóvel há 20 anos e ter o direito de usucapiente sobre a coisa, né? Entendeu? Isso para locação, né? Para locação. A gente vai misturar mesmo, porque... Né? E para venda de posse? Venda de posse a gente vai falar no último encontro. Fantástico venda de posse, eu adoro venda de posse. Esse é um contrato que tem tudo para dar errado, é venda de posse. Tudo certo para dar errado. Tudo certo para dar errado. Não, é porque assim, cara, eu vou vender o imóvel na planta lá da Blue, não me dá dinheiro. Né? Só vai, da GT Build, não ganho nada com isso. Tá tudo certinho, né? Espera dele ali 2 meses, vai desmorona as empresas. Né? Não sei. Objeto. O que vai ser objeto do meu contrato lá então? Vai ser aquela, se vai ser a venda, se vai ser a posse, se vai ser a permuta. E o que eu posso fazer? Eu posso fazer videozinho no TikTok? O Alexandre lá, o Negrini, que é meu amigo lá da City Imóveis, ele é louco para pular na piscina das casas que ele vende com piscina. Então, cara, você tem que colocar na autorização lá que você vai pular na piscina para fazer vídeo. Senão vai ficar uma cena ridícula, né? Entendeu? Então, como que vai ser isso? Tá? E aí eu vou dar umas dicas para vocês aqui, porque eu vejo muito corretor falando assim, eu não consigo pegar exclusividade porque é muito difícil e tal. Pensa o seguinte, se o proprietário mora na cidade e ele está lá, sabe aquele lá que como é que é? Vaca que tem muitos donos lá de fome? Ele tem lá 10 imobiliários que estão cuidando da venda do imóvel dele. Se você é uma dessas 10, você vai chegar no imóvel e vai limpar ele? Poxa, dificilmente. Né? Então, o que a gente gosta de colocar nas nossas propostas lá para o contrato de corretagem? Que se você me der exclusividade, eu vou fazer um homestage no imóvel, ou seja, vou pegar aquelas coisas que estão mais feias, vou esconder, vou arrumar. Vou me responsabilizar por cortar grama pelo período lá. Vou me responsabilizar por limpar a casa. Você torceu a cara? Uma comissão de 60 mil? 300 é uma limpeza? Que se dane, vou eu lá limpar. Ué, não é verdade? Entendeu? Então assim, pense no diferencial. Se alguém tivesse chegado assim para mim, eu teria colocado minha casa com ele. E esses são 3 milhões, não 1 milhão. Ninguém fez. Entendeu? Por quê? Quem está com imóvel para venda quer vender e às vezes também por uma besteira. Por exemplo, assim. Oi? O argumento é exatamente ao contrário. Dizem que se der exclusividade, você para de se esforçar porque você vai ganhar de qualquer jeito. Exatamente. Olha, eu disponibilizo com cada um de vocês aí lá no seu imobiliário, fazer uns videozinhos, fazendo uma esteira do jeito que vocês quiserem. A gente colocar na cabeça dos proprietários como que funciona o trabalho de vocês, corretores, sabe? Porque os caras também exatamente, mas daí só você vai vender? Não, poxa, cada imobiliário tem as suas parceiras, né? A gente no grupo mesmo lá, hoje nós somos em 600 parceiros. Beleza? O que mais? Isenção de responsabilidade ad mensura. Tive uma compra e venda que foi o seguinte, o cara ele era engenheiro civil, corretor de imóveis e incorporador. Ele fez uma proposta com 2 corretores, né, o corretor do vendedor e um corretor que estava representando ele lá. Fez uma proposta para comprar um terreninho que dava para fazer 12 apartamentinhos. Beleza? Ele, pela ganância, sede, né, foi lá e falou o seguinte, eu também como corretor quero receber a comissão. Tudo bem. Minhas clientes ficaram meio de cara assim, mas aceitaram. Então colocou lá 3 corretores no jogada. O que o corretor tem que olhar nos documentos? A gente vai falar disso semana que vem, mas, no mínimo, matrícula, guia amarela e IPTU, beleza? Tinha lá a metragem na tríade, certinho. Nos 3 documentos estava certinho. Eu estou com uma ação, uma notificação que notificaram a imobiliária e o vendedor,
para desfazer uma venda de 4.700.000 por conta de 15 metros não averbados, um imóvel de 700 metros quadrados. Como que um filho da puta conta 15 metros de 700? Eu não sei. Não sei. De fato, não sei. Qual o prejuízo que esse cara vai ter? Não sei. Nenhum. Aí, no meu caso aqui, o cara pegou e foi para a prefeitura. A prefeitura pediu a planta. Sabe que você vai fazer o projeto, tem que ter a planta, né? E a planta não deu certo. A planta tinha menos 17 metros. Esses 17 metros ocasionaram a possibilidade de fazer somente 9 unidades autônomas, não 12. Então, ferrou o projeto. Inviabilizou o negócio. Tá? O que o advogado, não sei se foi o advogado, se foi ele mesmo. 17 metros quadrados? 17 metros quadrados. Porque ele estava no limite, sabe? Cada apartamentinho tinha 17, ele estava ali no coeficiente lá, não deu mais certo. O que aconteceu? O cara pegou e mandou um e-mail falando que pelo anúncio, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ele estaria desfazendo o negócio, cobrando as arras em dobro, 100 mil de arras, cobrando as arras em dobro, porque está latente a má-fé, né, dos corretores e do vendedor. Aí o idiota aqui pegou e mandou uma notificação extrajudicial para ele, né, e falou assim: olha, inicialmente, como corretor de imóveis, está aprovado sim a sua má-fé, né, dele, incorporador. Porque como que ele pode se beneficiar da própria torpeza? Como ele pode atribuir a outro uma culpa que é dele também? Né? Se ele é o incorporador, ele que tinha que ter a trena. Não é? O corretor tem que ter trena? A gente viu semana passada. O corretor não é engenheiro. Entendeu? Não é engenheiro. E aí, lógico, né? A gente fez um ponto no e-mail lá escrachando ele. Aí ele veio para a conversa. Porque assim, ele bate de frente a sopra. Ele veio para a conversa e o meu cliente reduziu um pouquinho o valor lá e fizeram o negócio. O prédio está erguendo e deu tudo certo. Mas veja só, a venda lá foi feita de corpos. O que é de corpos? Quantos ml de água tem aqui? Não sei. Tem menos. Então, quanto vale? Vale a mesma coisa que a de corpos. Se eu vender por metro quadrado, e é uma coisa que é bem importante aqui no nosso caso, a venda só é por metro quadrado se eu falar, estou pagando 100 mil reais por 100 metros a R$1.000 o metro. Se não, vai ser sempre de corpos, por mais que não esteja escrito. Beleza? Então, se você vê um contrato que está falando que está sendo pago o preço de X metros quadrados, ou com a cláusula de mensura, eu estou comprando metro quadrado. Entendeu? Pode falar. Nesse caso, na guia amarela, no registro de imóveis e no IPTU, estava Tava mesmo metade metade. errado. Só no físico que Que estava tava diferente. errado, tava No diferente. imobiliário não tem. Não tem. Nenhum. É impossível. Né? É impossível. E ali de quem que é o dever geral de cautela? Né? Quem que é o expert ali? É o próprio incorporador. Né? Então a ele caberia ter tido a due diligence dele, né, incorporador, para poder fazer esse negócio. Mas aqui nós estamos falando de terreno pequeno, se fosse terreno grande, como é que o... Mede igual, agrimensor. A consultora nem paga o agrimensor, o cara é funcionário dele. Pode até o vizinho invadir o área e ninguém estava sabendo. Não, ali no caso já tinha um muro já de décadas mesmo. Né? Foi na origem que foi feito errado. Nunca teve alteração de metragem, sabe? Douglas, uma pergunta. Claro. Vamos levar para uma questão no apartamento. Por exemplo, você vai vender um apartamento, você coloca ali no contrato, tipo, anticorpos, por exemplo. No jeito que a coisa está. No jeito que a coisa está. Beleza, você entregou, o cliente ele pode reclamar com você? Não pode. Não pode. Não. E aí em engenharia tem uma tolerância de 5% também. Né? Então, por exemplo, mesmo lá de mensura, a diferença tem que ser maior de 5% para ter direito a alguma indenização. E não é direito a desfazer o negócio, tá? Porque isso não existe. Ele tem direito a uma redução proporcional no preço. Mas isso mesmo estrutural, não estrutural, mas assim, por exemplo, tem sei lá, um cano por dentro da parede que está estourado, mas não estava, tipo... O apartamento está fazendo um debate. Mas como eu não entendi, o que tem a ver com a de mensura isso? Não é mensurar de corpos. Mas o que tem a ver com a de corpos isso? Não é o jeito, é o jeito que ela está fazendo a visita, no jeito... Não, é que assim, ó, são muitas coisas diferentes.
a de corpus eu estou vendendo aquele objeto completo. Não sei se está falando de vício oculto. Isso é outra coisa. Você está falando que deu um defeito no imóvel depois. Defeito no imóvel usado não tem direito de indenização. Só no imóvel novo que a construtora tem que pagar. Tá? Salvo se você provar uma fé. Então, por exemplo, aqui eu vendo para o Daniel, que madeira maciça, cara, você pode cortar o copo aqui, boa. Aí você vai bater e fala, não bate. Você bate, é louco. Então você tem que ter uma prova cabal da má fé para daí ter a responsabilidade lá, mesmo sobre o vício oculto. Tá? Porque não é oculto, né? Ele foi. Ele teve ali uma volta, né? Ele teve uma espécie de tentativa de ganho. Tá? Então, assim, ó, eu até coloquei o exemplo lá embaixo. Ó. Então eu estou vendendo lá por R$1 milhão, 10 mil metros quadrados. Aí então eu estaria diante de um fato lá administrativo. Declaração de solvência e ausência de ônus. Isso daqui é fruto da experiência, tá, pessoal? Quem já viu os casos sabe que eu sempre falo. Em 2015 eu tinha certeza que eu era especialista em direito imobiliário. Hoje eu tenho certeza que não sei porra nenhuma. Tá? Por quê? Porque todo dia a gente aprende alguma coisa. O que aconteceu aqui? O cara era gerente do Banco do Brasil, e aí a ficha está aprovada, vou fazer o financiamento. Depois ele desistiu da venda e falou, o banco negou meu crédito. Como que a gente de fora vai conseguir provar que o cara manipulou os documentos? Não tem como provar. Tá? Aí a gente coloca lá então que no contrato de corretagem, pensando daí nesse contrato futuro que a gente vai fazer com o cara que está comprando o imóvel, que ele vai declarar para você que ele tem dinheiro para comprar, porque tem dinheiro para entrar. Agora, se você vai vender um imóvel, dependendo da condição, você tem que ter 50%. O cara chega para você, eu vou comprar um imóvel de 1 milhão. Legal, você vai comprar isso, não vou financiar. Você tem 500 mil? Não. Então não vou nem perder meu tempo de financiar imóvel. Entendeu? Se for do 1 milhão, 500 mil, entende? Achei 500, ou tem a muda, né? Agora está 300, só. Eu já vi que é 70%, só que o Caixa está provando com 50%. E o Itaú está falando que o imóvel de 1 milhão vale 500 mil para financiamento. Beleza? Pode falar. Pergunta voltada a contratos. Na proposta, quando eu faço ela, apresento ao proprietário, já é notificando na proposta que o meu cliente já está aprovado junto ao banco que vai financiar. Então, a pergunta obrigatoriamente, eu não sou obrigada, tá, a colocar um prazo de vigência durante o período que o banco vai liberar esse recurso. Eu me comprometo com os prazos ali e tudo mais, né, de prazo de proposta, de sinal de negócio, de saldo da entrada. Eu, enquanto corretora de imóveis, sou obrigada a colocar quanto tempo vai determinar o período para finalizar o processo do banco? Na prática, a gente não coloca, né, aqui no escritório a gente coloca 60 dias prorrogáveis, uma única vez por mais 60, e se extrapolar esse prazo, vai ser desfeito. Veja só, ninguém pode se obrigar eternamente a nada, exceto ao casamento. Tá? Então você não pode se obrigar a nada. Eu não posso colocar num contrato que a estimativa é de 60 dias e você vai ficar 10 anos esperando o banco financiar. Agora você cometeu uma mentira, tá? Sacanagem. Por que ela mentiu? Existe proposta aprovada pelo banco ou não? Não. Se houvesse, o banco ia assinar a proposta. Eu já tive negócios que caíram no dia da assinatura, porque a pessoa foi lá, se endividou, a outra, esse finalzinho de ano, a pessoa perdeu o emprego, o banco mudou o critério para conceder o empréstimo e ela teve que dar mais 50 mil para manter a negociação. Não sei se é algum de vocês aí, mas é caso real. Aí a pessoa falou assim, cara, mudou a condição. Se mudou para um agente terceiro, eu não tenho como fazer, né? Aí a gente até colocar no grupo lá, eu posso colocar no contrato que a parte renuncia expressamente o direito do seu corpo terceiro. Não pode, porque no Brasil não existe renúncia prévia. Tá? Mas no caso, digamos, da Caixa Econômica, ela analisa o cliente e vê que, não, isso aqui está liberado, vai dar certo. Só que daí demora para fazer a parte documental interna. Essa é engenharia, né? A Caixa é engenharia hoje. Não, mas até por interesse, por falta de recurso, né? Isso. Que acontecia muito, né? E aí ela mudou a política. Aí o que estava aprovado lá, entendeu?
Por isso que eu falo o seguinte, não existe crédito aprovado. Na minha opinião, assinou o contrato lá no banco, todo mundo assinou, beleza, assinado. Agora, até lá, tudo pode acontecer. Até contrato assinado. Já aconteceu com você? Já. Rasgar o convite, correr e rasgar o convite. Já descontinuou Minha Casa Minha Vida. Meu Deus do céu. Pode falar. Falando da pergunta dela, eu vendi imóvel em parceria com a Juviver, onde feito o contrato de compra e venda entre os clientes e tal. Mas essa coisa do banco não foi no contrato de venda, foi um contrato direto da Caixa Econômica, com a Luciene, que é despachante direto da Caixa. Então, assim, demorou mais de 90 dias, 4 meses, assim, demorou. Mas aí eu, como corretora, falava pouco com ela e ela falava direto com o cliente. O que acontece? Veja só, se a parte quiser desistir do negócio do processo de prazo, ela poderia. Tá? Ela poderia. Só que ela tem que provar o prejuízo. Então, por exemplo, no meu caso, a minha casa era nova quando eu comprei. E a CGE levou 10 meses para receber o dinheiro da venda da minha casa. Não por culpa minha, por culpa deles, porque deu um negócio de documentação lá. E aí, meses depois, você tem que assinar mais um documento. Eu falei, cara, já estou pagando aqui, né? Paguei quase 50 já de parcela. Não, tem que assinar porque agora que vai sair o crédito. Então, veja só, na delimitação da nossa responsabilidade aqui, a gente ainda vai ver em que momento que termina que o corretor vai lá e fala assim, ó, a minha parte eu fiz. Tá? Porque é isso que é importante. Nessa responsabilidade aqui, nessa parte da solvência, a gente teve 2 casos. O primeiro deles foi a pessoa que perdeu o emprego, é uma coisa involuntária, tá? E aí, se você olhar a jurisprudência, por isso que o corretor de imóveis não pode procurar a jurisprudência, só faz cagada. Na jurisprudência, o corretor me mandou, não, mas está aqui, ó, não é possível alegar, caso o fortuito de resolução maior, ou desemprego. Mas era no caso seguinte, já estava rolando o financiamento há anos, e aí a pessoa ficou desempregada, pegou um advogado velhaco e pediu suspensão do contrato, porque a pessoa ficou desempregada. Pô, você vai fazer um contrato de 30 anos, é óbvio que um dia você pode ficar desempregado, então você tem que dar seu jeito para pagar a parcela. Beleza? É diferente dessa hipótese aqui, por conta das mudanças de políticas públicas, o banco tem modificado quinzenalmente, praticamente, a forma de conceder o crédito. Tá? Então, se a responsabilidade for do agente financeiro, a gente vai desfazer o negócio para devolver a comissão. Se for responsabilidade própria, por exemplo, o cara foi lá, eu falei isso ano passado, eu tenho 500 mil de limite, não quero mais fazer um negócio lá, comprar casa de 1 milhão, vou no aeroporto e compro um carro com cartão de crédito. Fiquei tomado. Não vou ter como. Não tenho crédito mais, né? Então você vai ter lá aquela probabilidade de insolvência. Tá? Se isso for feito por si, não pode. O que a gente coloca nos contratos hoje? Que a pessoa declara que ela não tem restrição, tá? E que ela se compromete a não termos no trâmite do negócio, enquanto estiver rolando. Se a pessoa for lá, 2 meses depois comprar um Porsche, e aí o banco não aprovar, você pode reter as arras e cobrar comissão, porque você avisou no contrato lá não podia. Porque lembra o seguinte, pessoal, 2025 todo mundo, ou a grande maioria das pessoas é muito burra. Não é burra, é muito burra. Então o cara acha que ele pode se comprometer com a Caixa em 30% do salário dela e se comprometer em mais 90% com o Porsche. Entendeu? Comprar um imóvel Minha Casa Minha Vida e fazer um crediário para mobiliar a casa. Também? E no dia da contratação, também? Tá tomado. Isso. É raro isso, mas acontece muito. Acontece muito. Não, e assim, já que eu estou trocando de casa, eu vou trocar de carro também, né? Casa nova ou carro novo? Isso acontece muito. Então, o bom é não colocar prazo de... Não. Você é obrigado a colocar prazo. Só que você tem que colocar um prazo que seja razoável. Veja só, o correspondente ele vai te dar aquele pré-aprovado lá, né? Quando que dá o BO? Vamos assim, só para o pessoal lá de casa saber também. Você vai lá comprar um imóvel hoje. Tem 2 coisas que podem dar problema. A tua renda e o imóvel que você está comprando. Você vai comprar um imóvel de 1 milhão, a Caixa vai de 400 mil. Não vai dar negócio. Então, quando que o negócio vai estar lá sacramentadinho? Quando voltar lá da engenharia
e falar, ó, aqui a gente vai emprestar tanto, acabou. Então é o ajuste, tá? O que seria bacana? E o que acontece? Isso, se não for um imóvel novo, isso, a Caixa tem 15 dias úteis para fazer, ou 10 dias úteis para fazer essa análise. Então, você tem que pegar com o correspondente, tem que ter um correspondente de confiança, e ficar no pé do cara. Você já deu entrada? Já deu entrada? Já deu entrada? Já deu entrada? E aí você vai empurrando. Aí, olha que bacana, naquele contrato maldito que foi preciso de parceria entre imobiliárias, você tem que colocar que por mais que o parceiro seja, o correspondente imobiliário seja do parceiro, por meio daquele documento ele te autoriza você obter as informações. Por quê? Os correspondentes bancários estão se livrando por conta de uma desculpa chamada LGPD. Não posso fornecer informações sigilosas. Você é o corretor do negócio, você tem que ter acesso a tudo. Entendeu? Tudo. O advogado pode acessar tudo. Beleza? Melhor deixar em aberto, então não se Não, tem que colocar. Se você não colocar, o negócio não muda. Se você não colocar o prazo, o negócio não muda. Você pode colocar 1 ano, mas você tem que colocar. Só para fortalecer um pouco mais essa pergunta. Se eu coloco o prazo, ok, o banco ele já fez, o engenheiro foi lá e aprovou e o contrato está sendo redigido. E nesse do contrato está sendo redigido, o banco dá desculpa que está acumulado de serviço, não sei o que, tal, e extrapola o prazo. Aí o corretor vai ter aquele ato lá de notificar o banco, de ficar no pé, de falar com o cliente, falar para os clientes, olha, está atrasando aqui, vocês querem seguir com o negócio, vocês querem desistir, como que vocês querem fazer? O que você não pode impor nenhuma condição para o banco. Não, vou cobrar uma multa da Caixa lá de R$1.000 por dia só não assinar o contrato. Então, se caso o vendedor quiser cancelar isso aí, ele tem que ter uma boa... Veja só, eu não sei se vocês já tiveram processos, o doutor, lógico, né, que é o seu advogado, mas quando você vai discutir um contrato em juízo, a tendência é o juiz manter o negócio, tá? O juiz não gosta de anular o contrato, porque o contrato é a vontade das partes. Então, se um dia vocês quiseram fazer aquele negócio e fixaram daquela forma, a tendência é que o se mantenha. Então, teria que ter uma situação assim: comprei o imóvel porque eu ia casar, me divorciei porque demorou demais, o marido morreu porque demorou demais, não sei. Você tem que ter uma boa desculpa, tá? Que seja muito forte por conta disso, porque veja só, se você tiver, por exemplo, um problema de posse, eu não consegui entrar no imóvel, estou tendo prejuízo de aluguel, beleza, você pode negociar com o cara até eventualmente, colocar no contrato em caso demore a assinatura, eu vou transmitir a posse de cara. Eu acho que sou o único advogado do país que adora dar posse no arras, né? Assinou a proposta, já quero dar posse. Por quê? Se eu der a posse, o negócio foi sacramentado. Contrato de compra e venda tem 2 coisas: dinheiro e posse. Beleza? Se você dá a posse e depois desfaz o negócio, você pode reter as arras ou parte delas como aluguel, por exemplo. Quem está vendendo imóvel não quer mais ficar na casa, o cara quer sair da casa, então dá a posse. Beleza? A posse você tem que dar a entrega das chaves. Posse e entrega das chaves. Na assinatura do negócio. Você pode fazer em qualquer momento. Eu tenho uma cliente que foi muito engraçada, porque daí ela fez a venda direta do imóvel, e eu sou advogado dele já de muitos anos, advogado para a empresa, e ela, agora eu não sei o que eu vou fazer, porque ele tem que limpar a casa, tem que ir, não sei. Eu falei assim, deixa eu falar com a fulana lá. Liguei para ela, tudo bem, você quer entrar na casa amanhã? A proposta era 10 mil, e daí 250 mil na assinatura da escritura pública, e mais 250 mil 6 meses depois. Falei assim, você tem os 250 mil aí da escritura? Tem. Se você me der ele amanhã, eu te dou a posse amanhã. A pessoa, beleza, foi uma casa que está suja, não tem problema. Aí eu falei para ela, você ganhou 260 mil, mas eu vou dar a posse. Eu falei, sim, mas você vai ganhar 260 mil. Depois você tira a pessoa do imóvel, não tem problema. Mas só não pagar o resto, daí não você tira do imóvel. Para conseguir tirar. Mas você está com 260 mil, quanto vale o aluguel daquele imóvel? Entendeu? Multiplica pelos aluguéis. E a pessoa perde no tudo. final. Perde tudo. O pessoal pode perder tudo, pode perder até tudo. Doutor, dando sequência, digamos que deu um prazo ali, né, de 4 meses para finalizar o processo de banco, tá? Passou os 4 meses, o banco não liberou recurso do saldo do imóvel. Tem uma previsão ali de 4 meses, né? O vendedor desiste. Pode aplicar o lei de arras?
Não pode. Não pode. Não pode fazer devolver fase o de final terceiro integral. e perder a comissão. Porque não é culpa de ninguém, né? A culpa é da Caixa. Desde que esteja em contrato isso. Não, independente de ter contrato ou não. Se tiver uma cláusula no contrato, o contrato essa cláusula nula. Pense o seguinte, eu não posso fazer gentileza com o chapéu alheio. Entendeu? Eu não posso me beneficiar de um fato de terceiro. A normalidade é as partes retornarem ao status quo, que é o retornar como estava antes. Aí eu já tive um monte de gente que falou assim: ah, mas daí eu acabei comprando uma outra casa. Você comprou o que quis. Entendeu? Por quê? Quando que é feita a compra e venda do imóvel financiado? No dia que você vai lá na Caixa e assina na Caixa. Mas aqui no meu caso, se houver uma desistência, será do vendedor e não do comprador. Mas o vendedor pode desistir se não for obedecido o prazo. Entendeu? Ele Se desistir, demorar, não aplica a lei de armas. não vai aplicar. Agora é o seguinte, vai ficar em que tempo, né? 4 meses e 1 dia. Poxa, o juiz vai penalizar ele. Entende? Porque para o juiz o negócio tem que ser feito. A ideia é para o juiz o negócio tem que ser feito. Então, sempre tem que ver o caso concreto. Qual o prejuízo esse cara teve por não ter o imóvel? É um aluguel, entendeu? É muito menor, é muito mais fácil eu pagar um aluguel para o cara lá de 2 mil do que desfazer um negócio de 500 mil de 1 milhão. Douglas, tem uma venda, por exemplo, à vista. Tá? Aí assinaram a escritura hoje. A pessoa que comprou é para investimento, ela não vai morar. A pessoa que vendeu quer alugar. E a posse, como que fica? Então, a posse, quando você faz a compra e venda, a posse ela vem junto, tá? Então, na escritura ou no banco, você é obrigado a transmitir a posse. Se você não fizer isso nesse ato, você vai colocar um contrato que vai ser dado em A ou em B, em data. O que você não pode fazer nessa hipótese? Fazer um contrato de locação junto com o contrato de compra e venda. Porque isso é um esdrúxulo jurídico sem fim, né? É um esdrúxulo jurídico sem fim. Imagina o seguinte, eu faço um contrato de locação de 3 meses. Enquanto eu espero o banco aprovar o financiamento, assinar o financiamento, ou qualquer coisa. E leva 5 meses para assinar. Sabe o que eu faria se fosse advogado da pessoa? Eu desistiria da venda, retornaria ao status quo e eu ficaria naquele imóvel por 5 anos. Por quê? No contrato de locação por prazo inferior a 30 meses, passado o prazo do contrato, eu fico por 5 anos. Tá, mas a venda, por exemplo, foi à vista. Beleza. Aí a imobiliária parceira, que é grande, por exemplo, ela, na verdade, ela não colocou o prazo, quanto que a pessoa iria tomar posse. Então, aí vai ser na data da escritura. Porque na escritura, na data da escritura. Porque na escritura está escrito lá, nesse ato vende a posse da propriedade. Tá. Só se tiver doação. Aí não tem uma posse porque a pessoa quer alugar. A pessoa quer alugar para quem? A pessoa que vendeu quer alugar. Mas ela não tem mais uma posse na propriedade? Tá, mas ela quer alugar porque ela ela quer ser inquilina. Quer ser inquilina. Mas a outra parte concorda? Aqui, concorda. Então faz contrato. Pode ser concordado. Lógico. Você vai inverter agora entendi. Vai inverter a posse. Obrigada. Aí eu faria isso na minha casa. Prazo de vigência. Só uma pergunta aqui. A gente está falando em prazo. Vamos lá, um prazo de 60 dias por mais 30. Vai prorrogar por mais 30. E é um financiamento. O correto, a gente cobra de quem está comprando, a engenharia, para pagar a engenharia. Isso. E esse contrato é desfeito, porque excedeu o prazo limite do contrato. Quem fica com esse ônus aí? Então, aí quem pagou vai poder cobrar da Caixa. Entendeu? Porque assim, no manual da Caixa tem prazo, tá? Agora eu não lembro se são... Mas é 6 meses que perdura a engenharia, por exemplo. Isso. E o prazo do contrato era 3. Então, mas aí tem que ver o seguinte, por exemplo. Por que demorou mais? Porque o prazo de financiamento não é de 6 meses na Caixa. Ele é bem menor que isso. Só que ele tem etapas, né? É legal a gente chamar até alguém que é um correspondente em Caixa aqui para explicar direitinho. Mas não é bagunça também, tem prazo. Eu sei que a engenharia, depois que ela faz a vistoria, ela tem 5 dias úteis para devolver para a agência. Sim. Por exemplo.
aí você tem 5 dias para contestar, tem uma coisa assim, né? Então, assim, eu vou te falar, é impossível levar mais 60 dias do dia que você dá entrada. Só vai acontecer se a Caixa fizer a gambiarra que fez agora no final do ano, porque não tinha dinheiro. Beleza? No nosso contrato de corretagem, qual que é o prazo legal? Não existe. Tá? Hoje a lei não estipula um prazo. A gente coloca lá 180 dias, 90 dias. Posso colocar 90 dias úteis só para ferrar os advogados. Né? Porque ninguém sabe, o advogado sabe nem contar em dia normal ou em dia útil. Então, cara, coloca lá, é 6 meses o prazo, ou é 90 dias normal. Beleza? Eu vi outro dia um prazo em 48 horas úteis. Alguém sabe contar esse prazo ou não? 48 horas úteis. Alguém se arrisca? Não? Meu vai dar 48 horas úteis, dá 2 dias e um pouquinho ali, porque eu trabalho umas 20 horas por dia. Né? E aí a pessoa pegou e mandou lá um negócio para ele por e-mail lá. Eu falei assim, olha, você vai me desculpar, mas eu parei de ler a sua manifestação quando você falou 48 horas úteis. Me explica primeiro o que é isso, depois eu volto normalmente. O cara até respondeu. No nosso amigo aqui hoje vigente, a gente tem lá então um prazinho que você vai estabelecer. 90. 48 horas, se você considera 8 horas úteis, dá 6 dias. Não, então, mas assim, mas quem falou que são 8 horas úteis? Não existe isso. Não existe. Você foi para a CLT, mas não tem nada a ver. O ato processual. O ato processual é das 6 da manhã às 19 horas, às 20 horas, não sei. Não, é maluquice isso. Aí, na reforma do Código Civil, o prazo vai ser de 5 anos quando não é estabelecido. Então, se o contrato não tiver um prazo previsto, vai vender por 5 anos. Pensa num corretor ruim que leva 5 anos para vender imóvel. Acontece. Tá, não entendi. Na reforma agora, hoje não existe prazo. Você coloca para você usar um contrato. 30 dias, 90, 120, 1 ano, o que você quiser. Na reforma, vai ser mudado o Código Civil e vai ser um prazo de 5 anos, se não for previsto outro prazo. Entendeu? Então, a tal exclusividade... Pega uma autorização de venda com exclusividade... Por 5 anos. Se eu não colocar prazo, é 5 anos. Isso. Legal? Reforma não pode. Então o negócio é não colocar prazo. Isso aí. Só que se você não coloca prazo, o cara depois fala assim, não, mas não tinha prazo, não valia para nada. E porque daí também ninguém pode se obrigar perpetuamente. Entendeu? Não, perpetuamente é 5 anos. Não, na vigência do novo sim, mas agora não tem como ter prazo da integralidade. Agora você tem que estabelecer um prazo. No futuro desse você vai precisar. Entendeu? Hoje, como não tem nenhum artigo falando qual é o prazo, você pode colocar qualquer prazo. Só que se você deixar sem prazo, você está errado. Eu não entendi aquela minúcia dos 5 anos do contrato. De locação. A locação é o artigo 46. Cara, não consigo falar disso hoje, senão eu vou ferrar o nosso esquema aqui. Mas é o seguinte, no contrato de locação, existem 2 contratos de locação residencial. 30 meses ou menos de 30 meses. Digamos que eu faço um contrato com você de 12 meses. Você fica lá o 12º mês, o 13º eu não te despejei, no 14º eu falo assim, conta lá? Fernando, suma da minha casa, você está fora. Você vai falar assim, não, eu vou ficar 5 anos. É o inciso 5º, se eu não me engano, lá do artigo 46 do 47. Ele fala o seguinte, que na locação, quando prorrogado o prazo de locação, o proprietário só vai poder reaver o imóvel para uso próprio, blá 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 blá, e depois de passar os 5 anos. Se você colocar 30 meses... Daí, passados os 30, o cara só denuncia lá e sai 30 dias. Aí, remuneração. Eu tenho que colocar a remuneração no nosso contrato de corretagem ou não? Tem que colocar, senão você tem que dar um tiro na cabeça. Beleza? Qual que é a remuneração padrão? 6%, se for incorporadora 4%, se for picareta 2%, e aí assim por diante. Se for uma área rural que vai ser venda da posse 10%, 15%, 20%. Se for amigas querem 5%. Né? Então, mas tem que constar, tá, pessoal? E, pelo amor de Deus, mais importante de constar é constar quando que vai ser pago isso. Então, vai ser 6 e vai ser pago quando? Quando eu receber as armas, quando eu vender o imóvel, quando eu receber o valor total. Em qualquer momento, tá? Você tem que estabelecer lá em qual momento vai ser recebido. E posso colocar mais do que 6%? Posso colocar qualquer valor, não tem problema. Se o cara aceitar, beleza. Não tem, na lei, existia uma tabela do CRES que foi revogada pelo... Como é que é o nome do órgão lá? Porque
que era a prática de concorrência desleal. Você não pode estabelecer limite para nada, né? Se vocês sabem, naquele advogado tem a tabela do OAB, né? Faz muitos anos que eu não cobro a tabela, sempre cobro mais. E aí na tabela é o valor mínimo, né? Então na tabela, tinha uma tabela lá do COFES também, e aí caiu porque não podia tabelar o preço. É importante esclarecer sobre essa questão do arras e comissão, porque muitos já vamos jogar, a gente vai falar agora. Exceção da comissão. Quando eu não vou receber comissão? Fato de terceiro, a gente já comentou sobre isso. Ou quando o negócio não puder ser concluído. A pessoa, você não colocou lá uma cláusula de irretogabilidade, admissibilidade, a pessoa morreu. Então você não pode obrigar o filho a assinar o contrato do pai morto. Se um corretor foi lá e mostrou o imóvel, tá? A Ana foi lá e mostrou o escritório aqui. Como escritório, bonito, tal, vim, olhei, gostei. E aí ela sobe. Aí eu vou, ligo lá na imobiliária, a Ana já saiu da imobiliária, tem um outro corretor trabalhando lá. Eu vou e compro o imóvel com esse outro corretor. A Ana tem direito à comissão ou não? Não vai ter direito, tá? Vocês falaram com bastante segurança, porque eu falei que era da mesma imobiliária. Faz diferença da mesma imobiliária ou não? Não faz diferença. Aí tem adesivo, beleza? Em execução do contrato, eu acho muito legal, o corretor todo dia me liga e fala assim: doutor, o cara desistiu do contrato. Eu pego o contrato, leio e está escrito lá: esse contrato é assinado com cláusula de renunciabilidade, irrevogabilidade e irretogabilidade. O cara denunciou ou não? Renunciou ao contrato? Ele não renunciou. Por quê? Porque o contrato não prevê a renúncia, ele não pode desistir. Entendeu? Então, para a pessoa desistir do negócio, tem que haver a possibilidade de desistir. Existem contratos que você prevê lá. Você pode desistir e aí você vai pagar as arras. Nessa hipótese, o que acontece? A pessoa não pode desistir. Então, ela vai fazer o quê? A inexecução do contrato. Na inexecução do contrato, que é o dia a dia nosso, a gente chama que a pessoa desistiu, mas na prática é a execução. Eu tenho direito a tudo. Então, eu tenho direito a cobrar comissão, a cobrar honorários de advogado, cobrar prejuízo, lucro cessante, cláusula penal. Eu posso cobrar tudo. Tá? Corretor esperto não faz contrato com cláusula de possibilidade de desistência. Nunca, jamais, em hipótese alguma, vai usar o artigo 420 nas atas. Então, isso eu queria perguntar, por exemplo, o corretor tem algum direito sobre o ARAS? Ele não tem nenhum. O negócio ele não recebe nada. Ele não tem nenhum direito sobre as arras, mas o contrato, por uma questão de semântica jurídica, pode falar que das arras vai ser repassado diante do corretor. Aí o comprador, né, ou o vendedor, quem tiver que receber as arras, tem que entrar em juízo para cobrar de novo. O corretor já garante comissão, assim que a gente coloca nos nossos contratos. Porque, lógico, a gente defende o corretor e quer que as partes se dêem. Não, brincadeira. Mas é verdade, né? Então, sim, você tem que prever a forma, se for desfeito, como é que vai ficar? E as arras? Eu vi um corretor que eu achei até justo. Eles sempre cobram 6% lá de arras e fala que em caso de inexecução ou desistência, a comissão vai ser 3%. Achei justo. O problema desse contrato dele é que o contrato não previa a possibilidade de arrependimento e desistência. E aí na cláusula falava que era só que era desistência. Então tinha uma cláusula de desistência e falando que não. Entendeu? E aí, vai ou não vai? Cláusula nula. Aí a gente arrumou o contrato, hoje não prevê mais a desistência, só no caso de execução. É técnico, é pesado, mas já estou mudando mais de 1h30, né? Mas segue o baile. Arras. Se a gente terminar as arras e quiserem ir embora, a gente pode ir, tá? Pro barco. Então vamos lá. Pelo amor de Deus. Se você digitar no Google agora, modelo de contrato de compra e venda, você vai falar, estabelecido no artigo 417 ao 420. Isso é uma burrice que não tem tamanho. Se o teu contrato de promessa de compra e venda, a sua autorização ou a sua proposta tem isso, pelo amor de Deus, tire agora. Tá? Por quê? As arras do 417, ele fala o seguinte: o que é uma arras primeiro? É dinheiro ou bem imóvel dado por uma parte a outra. Está falando que é cheque aqui ou não? Não. Cheque é dinheiro? Não. Eu fiz essa palestra umas 1000 vezes ano passado e em todas eu falei assim: não pode receber cheque porque o juiz não vai aceitar tal.
Só porque eu falei, eles começaram a mudar. Cadê? Ninguém entendeu isso. Mas aí o judiciário, então, a partir do segundo semestre, voltou o entendimento de aceitar a cheque no depositado. Tá? Então, hoje, eles estão aceitando a cheque no depositado. Eu recomendo que seja utilizada a lei, e a lei fala em dinheiro ou bem imóvel. Vai ser uma permuta. Posso pegar um apartamentinho de permuta com arras? Posso. Entendeu? Ah, vai entrar um carro, um Mitsubishi. Posso pegar um Mitsubishi Eclipse? É meu sonho esse. Não, brincadeira, meu sonho é uma Quantum 88 CD. Posso pegar o carro com arras? Posso, tá lá. Bens móveis. Beleza? E elas devem ser instituídas, ou computadas na parcela devida. Tá? Então, assim, se você der um dinheiro como garantia e for uma permuta, por exemplo, de 100%, você pode dar as arras, no final você devolve aquelas arras como dinheiro. Posso cobrar arras na locação? Posso cobrar arras na locação, não tem problema nenhum. Posso cobrar arras na compra e venda de veículos ou motores? Posso. Posso cobrar arras no contrato de laje de exercício? Posso, inclusive. Imagina, legal? Nunca cobrei, mas vamos começar. Artigo 418. Inexecução do contrato. Então, pense o seguinte. Eu tenho uma arras que é da desistência e a outra arras que é da inexecução. Na inexecução, o tiozinho não fez a parte dele. O que era a parte dele? Era pagar lá uma complementação, era entregar um bem, era aquela parcela intermediária, sabe? Tem lá a parte lá de arras, tem uma segunda parcela e depois tem o financiamento. Então, se tiver uma execução, ou, por exemplo, a entrega das chaves, a pessoa vai lá e nunca entrega as chaves, ela pega as chaves, ela põe no cofre e não entrega. Você poderia pegar e desfazer o negócio por execução. O cara tinha que entregar lá as chaves e ele não entregou. Ou ele tinha que entregar o imóvel pintado, ele tinha que entregar o imóvel reformado, tinha que entregar com uma piscina. Qualquer hipótese. Só que eu não posso considerar a execução a falta do pagamento, a falta do financiamento imobiliário, como a gente já falou, beleza? E aí sim, quem deu, recebe em dobro, quem recebeu, devolve, né, o valor mais equivalente, e quem recebeu, a mesma coisa. Então, sempre a pessoa vai estar no prejuízo de uma vez o valor, né? As pessoas falam assim, mas não é justo eu ter que dar o dobro, mas você nunca vai dar o dobro, você já recebeu, né, você estava com dinheiro, você vai ter que devolver aquele valor lá e mais o equivalente. E se você deu as arras e executar, você tem que dar mais o mesmo valor, tá? Indenização suplementar. O que acontece? Se você fez lá um contrato que não tinha previsão do arrependimento, então você não podia se arrepender, não podia desistir do negócio, e você vai lá e não cumpre. Aí a pessoa fala, não consegue morar no imóvel, fica com prejuízo de aluguel, você pode cobrar todas as suas. Tem que contratar um advogado caro, não tem problema. Todas essas despesas você pode cobrar do amiguinho. Vocês viram aqui que, eu vou colocar de novo, restituição das armas, o 417 fala da restituição, o 418 fala da inexecução. Então, no contrato, eu só tenho dois artigos para colocar. Ou eu vou colocar em execução, no 418, ou eu vou colocar o arrependimento, que é o 420, que é esse aqui, que é F. Por quê? E daí, devagar. O ASO 420, ele fala o seguinte, que é só isso. Eu só vou devolver o valor equivalente. Eu não vou ter indenização suplementar. Então, mas eu fiquei um ano morando na favela porque a casa do Alphaville não interessa. Tá? Você só vai receber aquele valor de arrependimento. Não tem direito à comissão imobiliária, não tem direito ao honorário de advogado, não tem direito a nada. Tá? Qual vai ser a exceção se no teu contrato particular com o cara lá tinha previsão que mesmo que contratado o dia de arrependimento, você vai fazer jus à comissão, entendeu? Por isso que deve ser cada vez mais importante você ter lá o teu contratinho particular. Ficou claro as arras? Então, ou coloca 407, ou 18 ou 20, 18 ou 20. E se eu sou incorporador? Se você eu não conseguir cumprir o prazo por... É que daí as arras a gente está pensando no pré-contrato, tá? Porque veja só, lá na frente eu não vou desfazer mais o negócio. Eu vou executar ele e daí vai ter uma multa.
Por exemplo, em incorporação, eu tenho uma multa de 6 meses, né? Passados 6 meses, tem direito a 0,5%, mais 1% de indenização. Então, é uma multa sobre o valor atualizado do contrato. E aí, quem vai estar executando vai ter que escolher. Ou ele vai tentar executar as armas, né? Para mim é mais vantajoso pegar as armas, ou é mais vantajoso pegar esse equivalente a um aluguel, que é esse 1% do contrato. Normalmente a pessoa vem querendo desfazer o negócio e fala, não vamos desfazer, vamos manter o negócio para você poder receber esse aluguel. Porque se você faz o pedido de rescisão do contrato por atraso na obra, você não tem nenhum direito. Tá? O STJ é passivo, você não tem direito a nada. Inclusive você perde aquela multa, porque a multa hoje, se tiver patrimônio de afetação, é até de 50% do valor recebido. Né? Então, pensa o seguinte, você comprou um imóvel lá em 4 anos, a empresa não entregou, aí você desiste do negócio e você tem uma multa que pode ser até 50%, tá bom? O STJ e os tribunais estaduais têm minorado isso para 20, 25, mas a lei fala até 50%, se tiver patrimônio de afetação, tá? O que é importante de pensar aqui, você passar lá para os teus clientes que compraram imóvel na planta e tem algum tipo de problema. Não desfaça o negócio sem consultar um advogado da área antes. Porque a gente viu bastante maluquice. O cara, não, notifica lá do extrato. A construtora adora, porque ela não paga nada e ainda ela retém uma parte do seu rico dinheirinho. Eu tenho um caso real aí para comentar com os colegas aqui, sobre a posse. Normalmente o que a gente faz? Normalmente a gente, assim, no exercício da nossa profissão, a gente vai lá, assina a caixa e entrega a chave, certo? Então tá, aconteceu comigo o seguinte, 2 pontos. Às vésperas da gente fazer a entrega lá, era uma cruzada, a pessoa pediu lá um prazer um pouquinho maior, e enviamos ao 8º registro de imóveis, o qual não registrou o contrato de compra e venda da caixa, porque existia uma indisponibilidade de bens do comprador. E tivemos que resolver o imbróglio ou desfazer o negócio. Conseguimos resolver o imbróglio. 22 anos depois, a pessoa descobriu que ela tinha uma ação. Ela não sabia. Meu Deus do céu. Mas aí o excesso do cartório é totalmente errado, porque se você está comprando imóvel, comprador. Então, porque uma caralho do cartório lá, isso não existe. O comprador pode comprar imóvel de venda, não tem o menor fundamento. O ato do cartorário lá foi esdrúxulo. E como que eu defendo isso? Você tem que fazer uma reclamação na corregedoria, você tem que abrir lá suscitar dúvida para que eles esclareçam por que eles não estão aceitando, porque não existe porque a lei de registro público é muito, não é simples, né? É mais sem artigos, mas não tem essa previsão, né? Não existe, o único que é impedido de comprar um imóvel é um interditado e um minoritário, né? O resto pode comprar. Eu posso dever 1 milhão e querer comprar uma casa, vai ser meu bem de família. Eu tenho outra situação que aconteceu comigo também, que eu estou sofrendo ainda. O imóvel foi avaliado a 350 mil e a compra e venda se deu em 280. Foi feito um contrato prévio lá dizendo que a pessoa aceitaria tal valor na sua mão, né? Isso e tal. A pessoa recorreu ao judiciário, usou o Código de Defesa do Consumidor, dizendo que eu teria embolsado 70 mil reais, que é justamente a diferença dos 20%. Prática de mercado. Tem cada advogado maluco hoje em dia. Mas aí eu não sei quem mentiu, né? Se o advogado fazia má fé ou se o cliente mentiu, né? Que eu recebi. Às vezes o cara olha o documento lá e ele toma uma. E como que eu saio disso? A juíza leu e falou assim: não, esse ato ele é formalizado, tem um contrato particular, ou tem um contrato específico que é feito, que é o contrato de compra e venda de imóvel. Ela está dizendo que foi pago. E ela está dizendo que não recebeu. Se ela não recebeu, então prova você que pagou. E não quer ouvir a fala aqui, ó. Mas o contrato da Caixa não fala o valor que foi. Falou que foi financiado o imóvel, não falou que foi.
Não, ele tem uma variável, mas tem um valor que foi financiado. O recebedor não foi financiado, é uma burrice da juíza também. Pelo amor de Deus. Mas aparece com Passa o processo com é que aparece que no contrato ele aparece, é que no contrato ele aparece 250 de financiamento, ele aparece recursos próprios, ele aparece o valor também. Ah, entendi. Não, eu tô achando que você estava falando da avaliação, não entendi. Então esse é o problema de você fazer cachorro, né? Porque que acontece? A venda do imóvel, porque veja só, o SPPR ou o FSH são sistemas que são subsidiados. Tá? Então, você não pode, é ilegal você fazer um contrato particular diferente do contrato da Caixa, do banco. Eu já vi, inclusive, o pessoal falando o seguinte: se o banco aprovar mais, financiam mais e me devolve. Cara, vai sair correndo, porque isso é crime, tá? Não fizeram a parte criminal ainda, mas podem fazer e vai ser condenado, porque você atestou lá que a pessoa recebeu. E aquilo lá... Mas quem atestou foi quem quem assinou, todo mundo que assinou, né? Não tem corretor disso, né? É algo início da aula passada, da responsabilidade que eles têm imputado aos corretores, mas que não é. De prática não é. Veja lá, se não trânsito é julgado, a gente resolve o processo. Comunicação entre as partes. Tá? O Código Civil de 2016 ele prevê a possibilidade de outros meios que não só a carta. Então você pode colocar lá que a gente vai comunicar por WhatsApp, por e-mail, por carta escrita, do jeito que você quiser. Tá? Qual que é o problema do WhatsApp? Deixa eu só falar aqui primeiro. Da LGPD. Quem aqui tem sistema de LGPD na imobiliária? Alguém tem ou não? A multa, ela varia de 2 mil a 54 milhões de reais. Tá? É obrigatório ter LGPD, todo mundo que recebe dados dos clientes é obrigatório ter LGPD. E o corretor todo? Também, todo mundo que recebe dados. Todo mundo. Advogado, inclusive. Tem que pegar, contratar, o nosso escritório, inclusive, faz. Não querendo vender um serviço, mas a gente, inclusive, faz isso para empresas grandes, pequenas, corretores autônomos também, porque você tem que ter uma cadeia de custódia da documentação. Tá? Então, eu estou exigindo ter a Olerite, por quê? Porque eu preciso mandar para o correspondente do banco, que é o Zezinho. Então, você tem que ter na tua organização quem vai ver. Quem vai ver? A secretária precisa ter acesso a esse documento? Não precisa. Não vai ver. Quem vai ver vai ser o corretor te atender, vai ser o dono da imobiliária, o advogado da imobiliária, o contador da imobiliária. Você tem que desenhar todo mundo da tua operação para estar claro. Por quê? Está muito difícil. Tá? Eu tive mais de 30 processos no ano passado só de vazamento de dados. Só de processo que a pessoa foi lá e tomou uma tongada do banco, recebeu um empréstimo consignado que não contratou e não quer na conta dele. Quem vai provar isso? O ônus da prova do banco. Hoje eu vou mostrar para vocês um processo muito legal. Tá? Se eles passam para a gente só o CPF e a renda também... Número de documentos não é dado sensível. É só o documento. Então, assim... tem que tomar cuidado. Assim, porque tem uns casos também falando que tudo é dado sensível. Não é. Tem coisas que são e outras não. A parte financeira tá? Então, meu extrato bancário, né? Onde eu tenho agência, conta, onde tem a conta que eu tenho no banco, número do Pix, tal. Embora o Pix seja o CPF, né? Alguém usou o CPF com o número do Pix ou não? Não usem, pelo amor de Deus. Cria um e-mail fake lá e coloca o e-mail ou a chave de segurança, chave aleatória. Porque o pessoal faz muita fraude, porque os caras sabem o teu CPF, aí sabe o teu nome, aí sabe o teu nascimento. Aí ele vê o teu Instagram onde você mora, ele já consegue clonar. Quando a gente tem o CPF com o Pix, a gente pode mudar? Pode. Só você vai desabilitar e colocar um outro dado. Para a pessoa jurídica não tem problema. Para a pessoa jurídica não tem problema. No CNPJ é mais difícil eles conseguirem. Tem outra cadeia de segurança, assim, que seja do escritório lá, o Pix é o CNPJ. Mas no CPF dá muita fraude. Tá? E número do telefone? Aí também já é mais difícil o cara vincular, né? O telefone é o CPF, é você, sabe? Eu posso fazer um e-mail fake? Pode fazer um e-mail, ou fake ou um e-mail normal mesmo, não tem problema. Mas o melhor é a chave aleatória. A chave aleatória, né? Chave aleatória é melhor. Bem mesmo. Aí eu vou contar para vocês um processo que pasme, tá? Olha que legal. O juiz do primeiro grau indeferiu a minha petição inicial
né? Eu sou advogado desse processo. Indeferiu a petição inicial, porque a minha cliente, ela é tão pobre, que ela não tem um comprovante de endereço no nome dela, tá? E aí, eu falei pro juiz, falei, a gente não tem comprovante de endereço, tá, mas está declarado, tipo, da locação lá, que ela morava no imóvel e tal. Ele indeferiu, e o juiz extinguiu o processo. Não satisfeito, eu fui lá recorrer ao tribunal, né? O tribunal deu o ganho de causa para a gente e voltou o processo para julgamento inicial. Então, já teve a minha situação. O juiz, não satisfeito, foi lá e indeferiu o nosso pedido, ele julgou improcedente a nossa ação. Por quê? Ele acatou a tese da defesa. Olha que legal. O fato é que não é possível verificar se a assinatura constante do contrato é ou não doutora. A fraude, caso exista, não é grosseira a ponto de ser prontamente reconhecida sem necessidade de realização de perícia grafotécnica. Aí, na defesa, né, a gente colocou o seguinte: a fraude é grosseira, pois não é apenas a assinatura diversa do contrato com o documento original, mas todo documento utilizado para a abertura do contrato é tamanha grosseira que sequer a foto é a mesma. O número é diverso e tal. Olha qual que é a foto que o banco apresentou. Entendeu? Aí a gente aqui internamente fez uma piada falando que esse aqui era o processo do Pato Donald, né? O processo do Pateta. Porque assim, ó, quem que é essa pessoa que alguém conhece ou não? É impossível. E aí o imbecil do banco pegou e falou que essa foto ali era uma foto autêntica, né? Beleza? Então, por que eu coloquei isso aqui? Porque hoje estamos falando de provas digitais. Quem já pediu para eu fazer contrato de jornalismo de compra e venda sabe que eu sempre peço o documento preferencialmente digital da parte. Então, se eu tenho acesso ao RG digital, eu já consigo na minha due diligence ver se não tem nenhum pepino ali, tá? Porque, às vezes, tá? Não raras vezes, a pessoa vem para comprar um imóvel para induzir o corretor em erro para praticar uma fraude, tá? A fraude mais, assim, ao concurso, é o quê? Vou alugar aqui esse imóvel de 50 mil reais por mês, de 20 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, e aí tá tudo bem e tal, tô vindo da cidade, tô vindo de Miami, tô vindo da puta que pariu. Aí você vai e cai no lado do cara, você não é uma cara que sempre fala bem e tal, tipo advogado, e aí o cara vai lá e puxa, tô dando 100 reais. Deu problema no meu Pix aqui, você não sabe esses 100 reais? Você vai lá e pum, transfere. Eu trabalhava no escritório, e lá no escritório, eu sou o cara, nunca caí num golpe, espero nunca cair. Desse tipo, mas já caí outros. O cara pegou, me ligou, falou o seguinte: doutor, digita no Google aí, a empresa X. Eu olhei lá, a empresa de recuperação judicial demite 1000 funcionários. Estava lá no Google. Então, eu sou da cidade, eu era diretor dessa empresa e eu quero fazer ação trabalhista. Eu sei que mudou a lei trabalhista e que agora a gente pode cobrar para entrar com a ação. Então eu queria te propor uma parceria. Os advogados aqui de uma hora são tudo picareta e eu queria um advogado de fora para atender os meus 1000 clientes. Eu falei, claro, tranquilo. Que você... Eu já pensei, qual que é o golpe, né? Aí ele... Então, a gente só precisa pegar e alugar um escritório aqui. Eu falei, não precisa, eu tenho um advogado aí, a Bárbara Tubio, ela pode fazer os passos. Não quero advogado aqui, tem que ser advogado de fora. E eu já tenho um imóvel. Já estou até com o contrato de locação pronto. É só depositar a calção. Eu falei, não, beleza, manda para mim que eu já vou pagar. Né? Lógico, nem respondi o cara mais tal. Uns 3 meses depois, o advogado meu, cara, vamos fazer nossa parceria, isso aqui não faz trabalhista. Vamos fazer nossa parceria, porque eu estou com 1000 clientes. Eu falei, você não depositou a calção, né? Não, eu vou depositar. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Tá? Então, pelo amor de Deus, gente, não existe almoço grátis. Não tem nada de graça. WhatsApp, tá? WhatsApp. Desculpa, eu não entendi. Ele era CEO da empresa? Ele não era nada, ele era secretário. Ele se passou para a gente fazer um contrato de aluguel para ter um escritório de advocacia na cidade para atender os clientes. Quem seria o advogado? Você? Eu seria o advogado. E aí o golpe era que eu tinha que pagar, o contrato de advocacia ficar no meu nome, eu ia pagar a calção. Pô, normal. Né? Entendeu? Cara, é genial. O cara vai você, gostei de você, vamos montar imobiliária aqui em Balneário Camboriú. O cara manda foto do lugar, vai ser aqui no nosso escritório, ó. Cara, vão ser 10 corretores, 10 mil de cada um só que precisa para abrir.
você vai lá, se ferrou. Beleza? Não caia golpe. Ah, aconteceu uma coisa, manda mensagem para mim. Faz que nem minha mãe. Minha mãe, filho, eu ganhei 30 mil reais, isso aqui que estava depositado. Eu falei, mãe, você já teve 30 mil reais na conta uma vez? Não, nunca tive. Então não foi agora. Né? Então, cuidado, tá? Eu, né, brincando assim que ela não pegou golpe, tô indo almoçar com o cliente e aí Caixa informa, Pix, vale seu Pix de 5 mil reais. Cara, mas eu assim, para minha esposa, eu na hora, sabe? Porque você clica lá e você se ferrou. Aí explode o teu celular, tá? Então assim, não clique em nada, tá? Uso do WhatsApp, então vamos lá. O WhatsApp, minha monografia de conclusão de curso, lá em 2005, foi sobre e-mail, tá? Mas a regra é a mesma. O que é o e-mail? O e-mail é a transmissão de dados pela rede mundial de computadores. Então, eu tenho uma informação aqui e eu vou jogar para vocês lá. Como eu posso fazer isso? Posso fazer oralmente, então eu venho aqui e falo para vocês lá nessas groselhas que eu estou falando aqui. Posso te mandar uma carta ou posso te transmitir dados. Transmitir dados via e-mail, via WhatsApp, via TPP. Lá na Constituição, artigo 5º, inciso 12, fala o seguinte, que é inviolável a transmissão de dados, né? Salvo para a instrução processual penal. Como que o direito viu isso nos últimos 20 anos, depois que eu terminei a faculdade? Se eu sou um interlocutor, eu posso usar como prova, beleza? Então, eu mandei um e-mail para Luciana. Ou eu ou a Luciana podemos usar o e-mail como prova. Tá? Eu mandei um WhatsApp para a Luciana. Aí ela pode usar o WhatsApp como prova. Qual que é o BO do WhatsApp? O WhatsApp ele só está no meu celular e no celular dela. É o que a gente chama de criptografia ponto a ponto. Não está na nuvem, não está em lugar nenhum. É isso que eu ia te perguntar, o que é essa criptografia de Isso. Então, ponto a ponto é o seguinte, não está na nuvem, está no meu celular e no teu. Então, quando eu mando um e-mail de qualquer computador do mundo, eu consigo acessar aquele e-mail com login e senha. O WhatsApp, você consegue acessar com login e senha? Você não consegue. E o WhatsApp, depois da última atualização, ele ainda teve um fator pior, que é o quê? Que é você alterar o texto. Né? Então eu vou lá e escrevo um texto lá, e aí, eu já falei isso 1 milhão de vezes, assim, eu estou falando com a advogada do escritório aqui, pessoalmente, e aí eu saio falando, né, blá blá blá, a voz some, eu começo a escrever, vou mandar áudio. E aí a gente está conversando, a gente conversou um pedaço pessoalmente, a gente conversou por áudio, por texto, aí eu ligo para ela, entro no carro e ligo para ela, tudo ficando toma multa. Ligo para ela e eu continuo a conversa. Como que a gente vai usar essa porcaria desse diálogo como prova? Porque ele começou oralmente, foi o WhatsApp, depois foi de novo oralmente. Você entendeu? Então pensa o seguinte, eu vou lá e falo para você assim, a minha proposta de honorários para atender a sua imobiliária por mês é de um salário mínimo. Você fala assim, ok. Aí eu falo assim, mas você tem que pagar adiantado. Você fala, ok. Isso aqui é o salário mínimo de 1.518. Você falou, você deu 2, ok. Aí eu vou lá, edito, coloco 2 zeros a mais e entro no processo contra você porque eu te cobrei 158 mil por uma assessoria jurídica e você deu um ok no WhatsApp. Entendeu? Mas não aparece editado ali? Não aparece. Aparece. Mas eu posso tirar.